Oi, gente! Hoje eu vou começar esse vlog de leitura como uma boa sagitariana que tem pensamentos muito positivos e iludidos de conseguir ler 1 milhão de livros no mês. Porque, gente, eu tinha feito uma TBR falando de um projeto de leitura que eu vou participar. E eu vou começar esse vlog já mostrando um outro projeto de leitura que eu vou começar nesse mês de maio. Ou seja, eu me contradizendo o tempo todo e não conseguindo me decidir quais os livros que eu vou ler. Então, gente, a minha pilha de livros que estavam na minha mesa dos lançamentos do ano estavam me deixando ansiosa, porque essa pilha não para de aumentar. Então, o que eu resolvi fazer? Um projetinho, uma maratona ali na primeira semana do mês de ler os livros curtos que eu tenho. Eu percebi que eu tenho vários livros com menos de 300 páginas naquela minha pilha de livros. Então, por que não ler primeiro esses livros curtinhos aí no começo do mês? Pensei que fosse uma boa ideia. Vamos ver se vai vingar essa ideia, se vai funcionar mesmo. Mas antes de eu mostrar para vocês quais são os livros curtos que eu tenho, eu comecei a leitura do meu clubinho do Catarse, a leitura atrasada, na verdade, porque essa daqui é a leitura de abril. Mas como a discussão é no primeiro final de semana do mês, eu acabo deixando sempre para ler de última hora. Eu preciso me organizar e não ler assim de última hora, começar um pouquinho antes, talvez. Que é Os Lobos Dourados, e eu tô amando muito essa leitura. Já passei da metade, eu tô no capítulo 20. Vou começar a parte 4 do livro. Esse livro aqui, ele se passa em Paris, no século XIX. No século XIX, não tinha reparado nisso. Eu sabia que era um pouquinho antigo, mas não tanto a ambientação da história. E nós temos aqui um grupo muito excêntrico de ladrões. O livro ele é bastante familiar para quem lê Six of Crows, da Leigh Bardugo. Eu acho que é um pouquinho parecido, sim, por conta desse grupo de personagens que saem numa missão que é vantajosa para cada um deles. E cada um dos personagens, assim, são muito diferentes um do outro. E eu acho que o mais legal dos Lobos Dourados é que você gosta de todos os personagens, gente. Nós temos aqui o ponto de vista de 4 personagens, mas ao todo são 6 personagens nesse grupo. E eu gostei de todos, gente. Gostei de todos. Aqui atrás até eu percebi que tem um resuminho de quem é cada um deles. Então, o protagonista do livro, que é o Severin, ele teve a sua herança roubada quando ele era criança. Só que essa herança, gente, não é herança de dinheiro, não. É tipo uma herança de poder. Porque aqui nós temos uma ordem, que é a Ordem de Babel. E assim, ó, vai ser muito difícil eu explicar pra vocês, gente. Vocês vão ter que ler o livro pra entender o que é a Ordem de Babel, o que eles fazem. Dentro dessa Ordem de Babel existem várias casas. E o Severin, ele seria o herdeiro de uma dessas casas. Só que aconteceu ali uma coisa que também é explicada aqui no livro, que daí essa casa, que era dele, foi meio que extinta ali da Ordem de Babel. Então ele quer retomar esse poder que ele tinha nessa ordem, ele quer aquilo que foi tomado dele. Então esse é o objetivo desse personagem, e ele é o grande responsável aí por unir esse grupo de outros especialistas ali, que eu vou contar um pouquinho sobre cada um deles. É a partir desse objetivo do Severin que a gente tem ali uma missão que vai ser dada aqui na história. E daí, gente, os outros personagens, nós temos a Zofia, que é uma matemática. Gente, a Zofia, ela é uma personagem, assim, bem excêntrica. Ela parece ser aquela personagem que não entende o sarcasmo em alguns momentos. Uma personagem, assim, mais nerd também, porque ela tá envolvida ali com as coisas da matemática. Então é muito interessante, uma personagem assim muito fofa, muito querida, doce. E também ela é uma inventora, então acho que por isso que ela é uma personagem que me chamou bastante atenção aqui na história. E daí nós temos um historiador e linguista, que é o Henrique. Também é um personagem muito querido, assim, eu adorei ele. Tem uma dançarina, que é a Dália. Ela também tem uma história muito legal, gente. Eu não vou dar muitos detalhes pra vocês, porque é melhor vocês lerem o livro pra você conhecer eles. E o Severin também tem um irmão que não é de sangue, mas é um irmão ali de criação, que é o Tristan. E o Tristan também é um personagem meio excêntrico. Por exemplo, ele tem uma tarântula de estimação.
Ele também faz parte ali dos personagens que inventam um pouco de coisas, meio cientista maluco, assim, dá essa impressão com esse personagem. Então eu adorei ele também, parece um cristalzinho que eu tô adorando acompanhar, assim. E o sexto personagem, gente, é um patriarca de uma dessas casas da Ordem de Babel, que vai se unir ali ao Severin para ele conseguir uma coisa que ele precisa, e em troca ele vai dar ao Severin o que ele quer, né, por direito. Então vai ter ali uma missão que eles vão embarcar em busca de um artefato mágico. Eu adoro quando tem livros de fantasia em busca dessas missões. Então é por isso que eu já me envolvi bastante com esse livro. Eu já gostei muito dos personagens e esse é o ponto forte assim na história para mim. As aventuras dele parecem muito Indiana Jones, porque tem aquelas coisas de decifrar códigos, daí tem armadilhas no meio do caminho, e é tudo coisas históricas, artefatos históricos, mágicos. Então eu adorei, gente, adorei. Ele tem uma escrita um pouco difícil no começo, demora um tempo para você se enturmar na história até você conhecer cada um desses personagens. Eu acho que leva algumas páginas, então insistam, que vale muito a pena. Tá, agora eu vou mostrar para vocês os livros curtos que eu tenho aqui para ler. Eu tenho Calocaína, que é uma distopia dos anos 40 e ele é escrito por uma autora sueca e falam que é uma possível inspiração ao George Orwell em 1984. E calocaína é uma droga que eles criam aqui, uma droga da verdade. Então nós temos aqui um estado totalitário também. E diz que foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial. A autora foi uma mulher que viveu a Segunda Guerra na Alemanha e na União Soviética. Então parece ser muito interessante esse livro. Ele tem 240 páginas. O outro livro, gente, é um que tem 160 páginas, mesmo sabendo como tudo acaba. Essa daqui é uma autora canadense e esse daqui é um livro que ganhou o Prêmio Nebula, lançado pela editora Suma. É um livro que promete tudo, porque ele tem romance sáfico, ele tem mistério de investigação de um serial killer e tem uma fantasia que envolve anjos e demônios. Sério, tem tudo que eu gosto muito nesse livro, então eu tô muito ansiosa pra ler ele. Daí tem um livro do Stephen King, esse daqui tem 230 páginas. Ele é um clássico do Stephen King, ele foi publicado antigamente como Eclipse Total e agora está sendo publicado como Dolores Claiborne, pela Biblioteca King da Suma também. E nesse livro nós temos um thriller psicológico. Nós temos uma empregada que ela é acusada de matar a dona ali de uma mansão que ela trabalhava. Só que daí tem coisas aí do passado envolvendo isso, assim, que parece ser bem interessante. Tem adaptação ao cinema também. O filme acho que é de 95. Então, acho que vai ser um livro rapidinho para ler do Stephen King. E tem um livro que eu já mostrei na minha TBR do mês, que é A Tempestade que Criamos. Esse livro aqui é uma ficção histórica que se passa durante a Segunda Guerra Mundial na Malásia. E vai falar muito sobre a história de uma família ali em meio a essa guerra que aconteceu. Parece ser um livro muito emocionante para quem gostou de Herdeiras do Mar. Então eu não vejo a hora de pegar esse livro para ler também. Ele tem 268 páginas. Ele é um pouquinho maior que os outros. Daí eu não sei se vai dar tempo, mas eu tenho mais 2 livros com menos de 300 páginas aqui. Um deles é Percy Jackson, O Cálice dos Deuses. Essa daqui é a continuação de Percy Jackson. Sabe aquela série de 5 livros que já tem um tempo que foi lançada? O autor resolveu escrever uma continuação. Um 6º livro. Então, Rick Riordan não decepciona com Percy Jackson, né? Eu amo. Então, temos aqui mais uma história dele. Eu acho que é ele indo pra faculdade. Eu ouvi falar alguma coisa assim, que é o Percy na faculdade. Então, o livro tem 270 páginas. Então, nós temos aventuras de Percy Jackson na faculdade nesse livro. E tem uma série nova que eu posso começar a ler. Sensação do TikTok, essa fantasia. Uma Gaiola de Ouro ainda é uma prisão. Livro 1 da série A Prisioneira Dourada, que é Guild. Esse livro aqui já ouvi muitas pessoas falarem dele. Eu não sei se ele vai ser um livro 5 estrelas, mas eu vi algumas pessoas falando mal do livro e outras pessoas que eu confio bastante no gosto literário falando que o livro não é tão ruim assim como estão falando. Que ele é até um livro divertido. E daí eu pensei assim, vou dar uma chance.
porque eu acho legal essa história aí do rei Midas, que tudo que ele toca é ouro, vira ouro. Eu gosto de histórias que são baseadas em outras mitologias que a gente conhece. Então, por isso que eu tenho interesse em ler essa série Guild. Me conte aqui nos comentários se vocês acham que eu vou gostar dessa série. Eu já vi aqui que ela é mais 18 anos, então tem cenas de sexo explícito, mas eu espero que não sejam muitas. Tem 285 páginas. Então esses são os livros mais curtos que eu tenho aqui para ler. Eu fiquei pensando, nossa, eu tenho bastante livros com menos de 300 páginas. Seria bom fazer assim uma maratona, né, de uma semana e lendo eles. Vocês gostaram do tema desse vlog? Então, esse vai ser um vlog para ler livros curtos. E eu espero conseguir ler todos eles. E depois disso, eu ainda vou ler todos esses livros aqui, ó. Porque esses livros aqui são os livros que eu coloquei na minha TBR, que eu acabei de gravar. Tem mais esses livros aqui, ou seja, eu quero ler, assim, ó, o dobro do que normalmente eu leio. Como eu falei pra vocês, eu tenho muita esperança. Às vezes eu rio de mim mesma, mas é muito legal, assim, você ter esperança de conseguir ler bastante coisa. Só que às vezes você se decepciona depois. Não sei se é pior, mas eu vou tentar, gente. Vocês vão me acompanhar aí ao longo do mês. Gente, eu encontrei o suco das sáficas. Encontrei tudo nesse livro, gente. Ele entregou tudo. Sabe como que eu vou classificar esse livro? Como um episódio de Supernatural. Vocês assistiram aquela série Supernatural? Eu sou muito fã dessa série. Eu assisti tudo, assisti até o final cada episódio. E eu gosto muito das histórias sobrenaturais que tem ali. E esse livro aqui parece muito um episódio daquela série, gente, muito. Nós temos aqui como protagonista a Ellen. Ela é uma feiticeira, ela é uma bruxa. E ela fez um pacto com o demônio, depois de um acidente ali que houve na família dela. Então ela vendeu a alma dela e ela sabe a data certa que ela vai morrer, que ela vai pro inferno. Só que ela recebe uma segunda chance. Ela encontra um outro demônio que diz que comprou a dívida dela. E esse demônio fala que se ela encontrar um assassino em série que tem ali na cidade, que é o tal do vampiro branco, ela vai ter a sua alma de volta. Então, a Ellen vê nisso uma oportunidade aí de conseguir viver mais anos e ter o seu final feliz com a sua namorada, que é a Edith. Elas estão planejando sair da cidade e construir ali um futuro juntas, então a Ellen quer muito viver para ter esse futuro com a Edith. E aí que ela sai em busca do que tá acontecendo aí com essas mortes misteriosas ali na cidade, que é em Chicago dos anos 40. Gente, tem mais isso, essa ambientação muito legal. Então, esse livro aqui, eu acho que ele tem todas as combinações possíveis de coisas legais. E eu acho que ele parece muito um episódio Supernatural, porque ele tem aquela coisa de anjos e demônios, esse negócio de pacto com o demônio. Ela é uma feiticeira também. Nossa, a gente combina muito, muito mesmo. Quando vocês lerem, vocês vão perceber isso. E como eu falei pra vocês, ele tem vários gêneros literários misturados, né? Ele tem romance, tem fantasia, tem serial killer, né? Suspense, mistério. Mas eu acho que o gênero principal do livro seria a fantasia sobrenatural. Eu acho que esse é o grande foco, né? Ele é um livro muito mais sobrenatural e super rapidinho de ler, gente. Eu li em um dia, em uma noite que eu fiz live. Eu li essas 160 páginas, então eu recomendo muito para vocês. O final é muito emocionante e ele tem um romance também, assim, ó, que vai te emocionar, que vai te conquistar bastante. Eu gostei muito do casal do livro, gostei muito da parte sobrenatural, gostei de tudo. E a minha nota foi 4,5. Eu acho que eu só não dei 5 estrelas porque o livro é muito curto. Eu acho que ele poderia ser um livro maior, poderia ter mais coisas, mais aventuras. Seria muito bom. Assim, foi incrível, recomendo muito para vocês e concluí a minha primeira leitura, meu primeiro livro curtinho com sucesso. E o livro que eu tô lendo agora é Calocaína. Esse livro aqui eu já acho que eu vou ler em 2 dias, porque eu cheguei na metade dele, estou no capítulo 10. Olha, gente, esse marcador de páginas aqui com coisas de química. A minha cara, eu gostei muito. E quando eu comecei a ler esse livro, eu percebi que eu tava meio desacostumada a ler clássicos. Porque quando você lê um livro clássico, ele tem aquela escrita mais intrucada, né? Mais
clássica, que você tem que ler com um pouco de mais calma, porque acaba sendo uma leitura mais densa. Então, apesar de ele ser um livro curto, ele não é um livro que pode ser tão rápido de ser lido. E demorou um pouco para eu entender a parte distópica do livro. Porque nós temos aqui um estado totalitário, onde dá para ver que as pessoas são meio que monitoradas, só que você não entende muito bem como que é esse lugar, esse sistema. É uma coisa assim que é pouco explicada, né? Não tem várias explicações sobre isso. Você vai pegando alguns detalhes ao longo da leitura. Então, isso que eu achei bem difícil aqui no começo. A única coisa que me prendeu bastante, que agora eu entendi, é a respeito da droga que foi criada. O protagonista do livro, ele é um químico e ele criou essa droga que vai ajudar muito ali o governo, vai ajudar muito o exército, que é uma droga que é injetada no sangue da pessoa e a pessoa fala verdades. Ele compara aqui a uma pessoa bêbada, por exemplo, quando você tá bêbado, você começa a ser sincero e confessar algumas coisas. Então a droga meio que dá esse efeito na pessoa. Ela se lembra depois de tudo que ela falou também. A pessoa bêbada às vezes, né, se esquece das coisas que falou. É algo assim bem interessante isso que ele criou. E daí nessa parte que eu tô, eles fizeram um experimento envolvendo casais, onde os cobaias do experimento jogaram fake news para suas esposas, para ver se as esposas delatavam eles para a polícia, falando que eles estavam envolvidos ou iam se envolver em uma rebelião ali contra o governo, sabe? Eles jogaram essa fake news para ver se a esposa confessava, né, para a polícia, ou se não, depois eles traziam as esposas. Na verdade, não é só as esposas, os cônjuges, porque tinha os maridos também das cobaias. Então daí depois eles traziam os cônjuges para injetar a droga, ver se então eles confessavam através da droga, delatavam os seus cônjuges dessa fake news aí que foi espalhada, sabe? É bem interessante esse experimento. E daí nisso eles acabam descobrindo uma coisa que possa estar existindo, umas reuniões secretas que algumas pessoas podem estar envolvidas. Então agora eu tô nessa parte aí que parece ser muito interessante. Então ele é uma distopia, né, que pode ter uma rebelião acontecendo contra esse tipo de governo que tem aqui. Ele é um livro que falam que pode ter inspirado George Orwell para escrever 1984, porque ele foi escrito antes. E é muito legal saber que é uma distopia escrita por uma mulher nessa época. Então eu tô bem ansiosa, assim, para descobrir o que vai acontecer aqui no final do livro. Eu espero que seja um livro que eu goste bastante. Então, logo eu atualizo para vocês sobre essa leitura também. Vem aqui, Bolt. Vem, Bolt. O Bolt tá só com um olhinho, que ele fez a cirurgia para tirar o olho, né, Bolt? Mas diga, eu tô bem, pessoal. Eu tô bem. Sigo firme e forte. Né, Bolt? Dá um oi pro vlog? Ah, ela tá brincando. Tá brincando, né? Dá um oi pro vlog. Oi, vlog! Que saudade de vocês! Então, gente, eu não estou na minha casa. Eu vim pra casa da minha mãe, que mora em Santa Bárbara do Sul. Por conta da calamidade que tá acontecendo lá no Rio Grande do Sul, as atividades na universidade onde eu trabalho foram interrompidas, foram suspensas. Então eu não vou ter que trabalhar essa semana. E daí o meu padrasto conseguiu ir me buscar lá em Santa Maria, porque lá tava com muito problema de falta de água. Eu fiquei alguns dias sem água. E daí a Bri, que é minha namorada, ela foi pra casa da mãe dela também. E eu resolvi vir pra cá, passar essa semana aqui. Até porque tá previsão de chuva ainda essa semana, vai chover bastante lá em Santa Maria. Só que lá é um lugar que não alagou, como a gente vê, né, nas outras cidades ali na região de Porto Alegre, na Serra Gaúcha, que alagou bastante. Lá em Santa Maria, alagou mais nas comunidades ali do interior. Então, digamos, onde eu moro, gente, é um lugar seguro. Apesar de ter alagado a rua na frente do meu prédio, não chegou a água a entrar, né, no prédio, nem nas casas que eram ali na rua. Mas eu achei melhor vir pra cá, passar essa semana aqui, já que eu não preciso trabalhar. Então, gente, eu quero lembrar mais uma vez a vocês que puderem fazer doações. Eu vou deixar aqui embaixo as informações de doações atualizadas
leituras. Pro dia que sair esse vlog, eu vou deixar aqui as informações atualizadas de como que tá as doações aqui pro Rio Grande do Sul. Continue contribuindo. Se vocês não podem contribuir com dinheiro, vocês podem compartilhar também posts sobre isso, porque vai levar muito tempo ainda, gente, para essas famílias se reestruturarem, para essas cidades, se der, né, gente, se reestruturarem, porque teve muitas cidades que acabou com tudo, assim, é muito, muito triste. E tem muito lugar que tá com falta de água. Lá em Porto Alegre, por exemplo, que é onde a água foi bem alta, ainda vai demorar um tempo para baixar, né, a água. Vai levar bastante tempo. Então, gente, não parem, tá? Continue fazendo as suas doações, continue compartilhando, que tem muitas pessoas que vão precisar aí da ajuda de vocês. Inclusive, na live que eu tô fazendo essa semana, eu abri o meu Pix para o pessoal fazer doações via Pix na minha live da Twitch. Então, caso você entre aí na live da Twitch e queira fazer uma doação por lá, também aparece a sua mensagenzinha quando você faz uma doação. Eu vou estar arrecadando nas lives também durante esse mês. Gente, sobre o Bolt que eu mostrei ali para vocês, ele teve glaucoma no olho dele. A gente tentou tratar de tudo quanto é forma aquele olho, deu remédio, e daí só tava infeccionando cada vez mais e não tinha, sabe, como salvar aquele olho. Ele tava sentindo muita dor, né, e o glaucoma dá aquela pressão assim no olho. Então o veterinário achou melhor retirar o olho dele. Então por isso que ele tá sem um olho, por isso que ele fez aquela cirurgia. Gente, ele tem 15 anos, aquele cachorro. E a gente pensou assim, ó, esse cachorro não vai sobreviver à cirurgia, né? Nós tava com muito medo dele não sobreviver, porque leva anestesia geral, né, e pra idade dele pode ser perigoso, mas o veterinário estava bem confiante, falou que ia ser bem tranquilo, fizeram os exames pré-operatório dele. E ele tá ali, ó, firme e forte, gente. E agora ele tá só com um olho, mas ele tem outros problemas de saúde que a gente ainda vai ter que tratar ele, então ele vai ainda passar por muitas coisas aí. Esse ano vai ser bem difícil a respeito do Bolt, porque agora deu pra ver a idade, né, a velhice dele chegando, porque ele tá cheio de probleminhas de saúde. Então vai ser um ano meio difícil. Eu até nem sei se vai ser talvez o último ano do Bolt aqui com a gente tá tentando se preparar para isso, né, gente? Porque 15 anos são muitos anos, né, para um cachorrinho viver. Mas ele ainda tá bem esperto, assim, bem malandro também em muitos momentos. Então, o que eu consegui compartilhar com vocês aí de imagens do Bolt vai ser ótimo, assim, para ter recordações. Mas eu não quero pensar nisso, sério. A gente não pode ficar pensando nisso, porque ainda parece que ele vai viver ainda muitos anos com a gente. E, assim, é meio difícil ver ele doente, mas pelo menos esse problema do olho resolveu. Nossa, tá cicatrizando muito bem o olho dele, cicatrizou tranquilamente, assim. Às vezes parece que se ele se coça ainda fica vermelhinho, mas eu acho que já passou a parte difícil da cicatrização. Sobre as leituras, eu finalizei, gente, no domingo, Os Lobos Dourados. Teve até reunião lá com o pessoal do Catarse, que eu esqueci de filmar. Eu tava sempre filmando e mostrando aqui, eu acabei esquecendo de filmar essa reunião, porque era uma leitura que a gente fez lá no grupinho. Todo mundo teve uma opinião meio parecida, que é o seguinte: esse livro ele é muito bom a respeito dos personagens. Você gosta muito, muito dos personagens, é o ponto forte da história. Só que a respeito da construção do universo, as coisas são meio atropeladas. Até o Paulo falou na reunião que ele sente que é um segundo livro de uma série, não parece o primeiro livro, porque tem muitas informações assim atropeladas. A escrita da autora é meio estranha para mostrar essas informações, então você se sente muito perdido com as informações do universo. E eu tive a sensação que chegando no final da leitura teve muita coisa em aberto, que eu não sei se ficou alguns furos na história que não dava para entender direito, ou se vai ser explicado nos próximos livros. Ficou muita coisa assim, um ponto de interrogação, sabe? Você sem entender direito, principalmente a respeito dessa questão aí dos herdeiros das casas. Teve uma revelação ali no final que deve você fica se questionando, mas como assim, né? Eu espero que seja melhor explicada ali nos próximos livros. Eu acho que tem muita coisa a ser explicada sobre a história do Severin, a história do Tristan.
Eu acho que faltou coisa sobre o passado deles, mas em relação aos outros personagens, foi muito legal ver a motivação de cada um deles para eles estarem nessa missão. Cada um tem uma motivação própria. Foi muito legal conhecer um pouco da história deles, principalmente da Layla. Eu acho que é uma personagem muito interessante. A Sofia também. Acho que as duas personagens femininas são as minhas personagens favoritas. E o Henrique também acabou se tornando um dos meus personagens favoritos. Então é legal ver a motivação deles, assim. O livro tem um pouquinho de romance, mas é um romance slow burn. Ele é um romance que faz você shippar os personagens, shippar os casais. Então são vários casais ali meio que estão para se formar. Não tem nada definitivo, mas você sabe que vão se formar ali casais. E também tem muitos personagens da comunidade LGBT nesse livro. Então é muito, muito legal. Então ele é um livro com muitas coisas legais que eu gostei, mas outras coisas ainda que deixou a desejar, que eu acho que precisa ser mais incrementada. Eu acho que esse livro poderia ter mais páginas para explicar melhor muitas coisas ali a respeito da fantasia, do universo. Podia ter mais explicações de forma mais simples, mais colocadas em formas certas e não tudo jogado de uma vez, porque é um livro pequenininho, sabe? Então eu acho que cabia ser um livro um pouco maior, ou espero que a autora desenvolva isso nas continuações. Eu vou ler A Serpente Prateada, eu acho que é o nome do segundo livro, eu já vou ler no próximo mês, já vou engatar aí, já combinamos lá com o pessoal do grupo do Catarse, nós vamos ler juntos essa continuação. Então vem participar do grupo, a gente tem muitos benefícios, muitas interações, vocês podem conferir tudo no link que eu vou deixar aqui, é uma forma muito legal de vocês apoiarem o meu trabalho. E o outro livro que eu terminei foi Calocaína. Esse livro aqui, gente, ele estava bem interessante ali até onde eu falei para vocês. Só que chegando pro final, eu comecei a ficar um pouquinho perdida na história. Eu senti, não sei se eu me desprendi um pouco da leitura ali chegando pro final, mas eu acho que teve algumas coisas que eu não entendi muito bem, que eu acho que eu vou ter que ler aqui. Tem um pós-fácil aqui no final que fala sobre a obra. Eu acho que eu vou ter que ler esse pós-fácil, esse extra aqui, ó, para dar uma analisada melhor sobre o que eu li ali no final da leitura. E também tem um link aqui da Órbita, da editora Aleph, que também tem vários conteúdos extras sobre o livro que eu vou dar uma lida também. Eu acho que esse é um livro que precisa ser estudado um pouquinho, sabe, quando você termina a leitura, porque ele faz muitas críticas, né, associado a esse estado totalitário que nós temos aqui nessa distopia. E quando você vê sobre a vida da autora, eu acho que acaba sendo muito mais importante você estudar também a época em que a autora escreveu o livro. Tem tudo a ver com a história, porque era a época ali do comunismo, da União Soviética, era a época da Segunda Guerra Mundial. Então a própria autora tinha muitas ideias. Ó, aqui fala que ela mesma viveu na Alemanha e na União Soviética durante esse período. Então, ela tem vários alertas a respeito de totalitarismo aqui na história, que, por exemplo, nessa época aqui, eles queriam criar, né, um mundo perfeito, uma utopia, e no fim acaba se distorcendo, virando meio que uma distopia. Eu acho que ela quis fazer muitas essas associações com o momento que ela estava vivendo naquela década dos anos 40. Então isso é muito interessante. E também por se tratar de um período de guerra, por exemplo, ela colocou aqui as pessoas desse universo aqui como se elas fossem uma espécie de soldados também ali que trabalham em vigilância para o governo. Tudo quanto é a relação que eles têm é tudo vigiado, é tudo controlado. E essa droga acaba sendo aí uma grande arma aí para esse governo, porque imagina, né, poder a pessoa falar as verdades, eles acabam descobrindo forças contrárias, né, forças rebeldes contra esse atual governo. Então são muitas críticas interessantes que lembram muito outros clássicos da distopia, né, que eu conheço, por exemplo, O Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451 e 1984. Então, para quem gosta desses três livros,
Vocês precisam muito conhecer esse aqui, porque eu não conhecia, gente, esse livro. Eu nunca tinha ouvido falar dele antes da editora Aleph lançar e eu receber ele. E, gente, ele faz parte ali desse conjunto dos clássicos da distopia. Mas quando fala clássicos da distopia, são esses outros livros escritos por homens que são citados, né? E aqui nós temos uma autora, uma mulher, e eu descobri também que ela era lésbica, ela tinha uma companheira, tem toda uma história a respeito disso, eu quero muito ler sobre isso também, conhecer mais essa autora, sem contar também que ela é sueca e a tradução do livro é diretamente do sueco, gente. Então esse livro aqui, ó, uma preciosidade que eu recomendo muito para vocês. Só que eu acho que eu preciso ainda estudar um pouquinho, né, o final dele, porque teve algumas coisas que eu não entendi muito bem ali no final, que eu acho que preciso dar uma estudada, e por conta disso o livro acabou não sendo 5 estrelas, mas eu gostei muito dele e acabei dando 4 estrelas pra ele. Agora eu não sei qual que vai ser minha próxima leitura, eu acho que eu vou pedir pro pessoal votar lá na live hoje, pra me ajudar a escolher qual que vai ser meu próximo livro. Uma das vantagens de estar na casa da mamãe, né, que eu tenho cafezinho, coxinha, que ela mesma faz, gente. Que delícia. Felicidade, muitos anos de vida. Eu estava com dúvida de qual que seria a minha próxima leitura, mas eu estava com bastante vontade de ler esse livro do Stephen King, que foi lançado, né, como um dos clássicos do Stephen King, né, porque tá na biblioteca King, que a editora Suma tá fazendo, a de capa dura. Tá muito linda essa edição, gente. Eu adoro fazer essa coleção. Eu acho que só tem 2 livros dessa coleção que eu ainda não tenho. Aqui no final tem umas ilustrações muito legais. Olha como que é. Tem umas imagens, acho que são umas 4 ou 5 imagens que tem aqui, que complementam a história, né, depois que a gente termina. Então eu adorei. Só que uma coisa que dá muita aflição nesse livro, gente, nem é a história em si. O que dá mais aflição pro leitor quando tá lendo isso é que ele não tem capítulos, gente. O Stephen King, ele já é meio conhecido, né, por escrever os livros assim, meio sem capítulos. Só as repartições meio grudadas com um númerozinho, ou sei lá, ele não costuma dividir muito bem os livros deles em capítulos certinhos, como a gente é acostumada. E nesse daqui, ó, não existe nenhum capítulo. É a história, assim, ó, tudo de uma vez. E ainda mais que a personagem, ela tá contando o relato dela, então nós só temos ela, assim, ó, contando uma história e contando, assim, tudo de uma vez. Parece que ela nem respira e nós, leitores, não respiramos também. Eu tive essa sensação lendo esse livro, que é aquele livro que você não consegue largar ele porque parece que a história não tem intervalos, parece que a história não tem essa pausa para você respirar. Isso faz muito parte da narrativa que o autor quis trazer aqui. Parece que você não respira mesmo. Você tá escutando aquela história como se a personagem estivesse contando pra você, assim, interruptamente, gente. Juro pra vocês que é essa sensação que você tem quando você tá lendo esse livro. E sobre o que é essa história, gente? Nós temos a Dolores Claiborne, que dá o nome ao livro. Mas aqui no começo da história ela já é uma senhora e ela é uma empregada doméstica há décadas em uma mansão pra uma mulher muito rica. E daí no começo dessa história a gente sabe que essa mulher morreu e que ela está sendo presa como a principal suspeita da morte ali da chefe dela. Então, gente, o livro é nada mais, nada menos do que o depoimento dela para a polícia sobre o que aconteceu. Só que a grande pegada desse livro é que ela acaba confessando nesse depoimento que ela matou seu marido há 30 anos atrás. O marido dela tinha morrido e, a princípio, né, ninguém sabe que foi ela que matou o marido dela. Ela diz que as pessoas, né, acreditavam nisso, né, tinham as suas suspeitas sobre ela, mas ela nunca foi presa, nunca foi colocada como culpada ali pela morte do marido dela. Então ela vai contar toda a história da vida dela. Ela até diz pro policial ali se quer que ela conte desde o começo, ou do meio, ou do fim. Daí ela começa a contar a história pelo meio. Então ele tem uma narrativa assim meio diferente. Ela começa a contar a história de quando ela estava trabalhando como empregada doméstica, toda a vida ali
que ela ficou com essa senhora aí muito rica, porque até depois ela não trabalhava só como empregada, ela também passou a ser cuidadora dessa senhora ali na velhice dela. Então tem todo um relacionamento ali bem conturbado delas duas, que ela conta tudo como ocorreu. Tem uma certa parte ali da história que ela vai pro passado e conta a história do casamento dela, conta toda a história ali da família dela, né? Os filhos dela são muito importantes aqui, porque ele é um livro que vai abordar muito essa questão de maternidade também. Ele vai ter um livro onde tem uma mãe que é capaz de tudo, assim, pelo amor pelos filhos dela. Vai mostrar ali um casamento bem conturbado, muitas situações, assim, pesadas no livro, gente. Nós temos aqui na história um gatilho muito forte. Talvez para algumas pessoas seja um spoiler da história, mas na minha opinião não. Eu acho que é importante dar esses avisos do que você pode encontrar aqui, porque realmente quando eu tava lendo isso, eu achei isso muito pesado. Foi uma hora que eu tive que parar para respirar um pouco sobre o que eu tinha lido aqui no livro. Apesar de não ser tão explícito, quando você passa a entender o que aconteceu, você sente aquela carga assim pesada, sabe, da história. Então o livro ele fala sobre abuso infantil. Então esse é um gatilho assim bem pesado que vocês precisam estar preparados para isso. Não tem cenas, sabe, sobre isso, mas é falado. Nós temos o depoimento de uma criança sobre isso, então é algo assim meio pesado assim para a história. E daí eu tava assim meio em dúvida, eu tava pensando assim se eu tava gostando desse livro ou não, porque em muitos momentos acaba sendo uma leitura cansativa. Porque, como eu falei pra vocês, não tem capítulos, não tem momentos para você respirar, para você parar a leitura. Daí parece que é uma leitura cansativa. Até porque tem muita coisa rotineira, a escrita do autor é prolixa, assim, em muitos momentos, como a gente conhece em outros livros dele. Então, esse livro aqui, apesar dele ser desse tamanhinho, ele é muito cansativo. Muito cansativo, eu achei. Em muitos momentos, assim, parecia que a história não andava. Mas quando chegou pro final, quando você entende, assim, a angústia que o livro quer te passar, você fica fissurado, assim, na leitura. Você não consegue largar ele até terminar. Mas eu achei que é um livro, assim, cansativo. Em alguns momentos você pode achar que não vai gostar do livro, mas chegando pro final você acaba achando bem interessante a história. Eu acabei gostando do livro, eu dei 4 estrelas para ele. No começo eu pensei que eu não ia gostar tanto dele, porque eu tava cansando, assim, mas depois o livro me pegou bem. E ele é um suspense psicológico, mesmo você sabendo a história ali no começo, é como se a personagem te desse spoiler, né, das coisas. O livro te surpreende, te envolve bastante. Então, ele é um thriller psicológico com mães que... Eu até tava falando, tô lendo esse livro perto do Dia das Mães, até meio que combina com o tema, mas meio sinistro também. Aqui diz que tem um filme dos anos 90, ali de 95. Eu nunca assisti esse filme. Esses filmes mais antigos, assim... Eu não assistia muito, era até uma época que eu era criança, não assistia filme de terror. Mas eu vi que algumas pessoas comentaram em outros vídeos que gostavam do filme. Antes, esse livro tinha sido publicado como Eclipse Total. E uma coisa que me deixava muito curiosa é que eu queria saber qual que era o significado do eclipse. O eclipse total que ia acontecer ali que o pessoal da cidade ia poder ver esse evento, qual que era a conexão, né, disso com a história. Eu ficava muito curiosa para saber isso. Ficava muito curiosa para saber o significado dessa imagem da capa do livro. Quando você descobre o significado dessa imagem, é muito interessante também. Então, amei, gente, a experiência desse livro, apesar dele ser uma leitura cansativa. Eu demorei, né, mais do que 2 dias para ler ele, mas valeu muito a pena. O King não decepciona. E esse daqui entrou num dos livros que eu gosto dele. E agora, gente, a minha leitura atual está sendo Percy Jackson, o livro 6, que é o Cálice dos Deuses. O Rick Riordan voltou aí com uma história de Percy Jackson como protagonista, depois ali da série, né, com 5 livros. Então aqui nós temos o Percy no último ano da escola, do ensino médio, ele está se preparando para ir para a faculdade. Então eu acredito que essa é uma nova série do Percy nessa fase diferente da vida dele. Então nós temos o Percy Jackson na faculdade, eu acho, nos outros livros, provavelmente, porque aqui, né, tem esse embate aí de pra onde que ele vai ter que ver o que vai ser ali da vida dele depois da escola. Até porque
o acampamento meio sangue e tem até uma certa idade que os semideuses vão pro acampamento, depois eles ficam livres e mais seguros para viver aí no mundão, né? Eles não correm tanto perigo quanto eles poderiam correr quando eram crianças. Então vai ser uma fase aí de grandes mudanças na vida do Percy. E eu comecei o livro, ele é super rápido de ler, vai ser ótimo aqui para ler em 2 dias também. A sensação que eu tô tendo, além de nostalgia, é que ele tá sendo muito engraçado, muito divertido. Eu tinha esquecido o quanto essa história é divertida, assim, no sentido de você dar risada mesmo com algumas piadinhas. Tem muitas piadinhas referentes aos livros anteriores, que daí quando você lê, assim, você dá aquela risada mesmo, você se sente feliz. Então tá sendo um livro, assim, bem bom pra me distrair nesse momento, assim, que a gente vê tanta tragédia, tanta coisa triste, assim, que a gente liga a TV, vê as redes sociais, é só notícia triste que tá tendo aqui no Rio Grande do Sul, que você não consegue mais pensar em nada, né? Então é bom a gente pegar um livro assim mais leve, mas pra gente se distrair um pouco desses momentos. Até tem um outro livro aqui pra eu ler, que é o da Tempestade que Criamos, que ele é um livro mais pesado. Eu fiquei, será que eu pego esse livro que é pesado e triste pra ler? Mas ainda bem que eu peguei esse, eu acho que tá me fazendo bem. É um livro assim que você dá risada em alguns momentos e é legal que eles não são mais crianças, né? Aqui já é um jovem adulto, eles já são adolescentes. Eu espero que ele não faça tanta burrice de adolescentice, que ele seja um pouquinho mais maduro aqui nesse livro, mas eu acho que vai ser bem divertido sim. E logo mais eu conto pra vocês aí o que eu achei dessa continuação. Vou tentar não dar spoiler pra vocês, né, porque eu acho que algumas pessoas ainda não conhecem Percy Jackson. Está na hora de vocês conhecerem, porque é muito legal, gente. Percy Jackson, vale muito a pena vocês conhecerem essa história, que é quase um clássico aí das histórias middle grade, que é de infanto-juvenil. Leiam, gente, conheçam, vale muito a pena, é muito divertido. Gente, essa frase que eu marquei resume muito os livros de Percy Jackson. Olha só, por que os deuses ficam perdendo seus itens mágicos? Parecia até um pré-requisito para exercer o trabalho deles. 1. Virar um deus. 2. Ter um objeto mágico bacana. 3. Perder esse objeto. E 4. Pedir a um semideus para encontrá-lo. Quem sabe eles gostassem disso, tipo os gatos que gostam de derrubar coisas de mesa. Panda! Não consegui encontrar outro lugar para gravar aqui na casa. Aqui é o melhor lugar mesmo para eu deixar a câmera assim. Terminei Percy Jackson e, ao mesmo que eu falei antes, achei o livro muito fraquinho, muito bobinho, assim, principalmente as motivações, gente. As motivações do Percy entrar nas missões, assim, eu achei muito fraca comparado à série principal, né? Muito fraquinho esse livro, sério, tem umas coisas muito bobas. É aquela mesma fórmula do Rick Riordan, mas não tem nada tão emocionante. E eu achei que esse livro poderia ser um pouquinho mais maduro, só que ele continua sendo bem infantil, mesmo com o Percy ali quase indo pra faculdade. Ainda acaba sendo muito infantil. As aventuras, assim, bem bobinhas, bem sem graça. Eu adoro, gente, eu adoro esse universo, mas, podia dar uma incrementada, né, nessa continuação. Dá a impressão que ele tá escrevendo essas continuações ali só pra pagar uma piscina na casa deles. Sabe que a gente fala que o autor escreve mais um livro que vende só pra conseguir comprar alguma coisa, né, pra conseguir o dinheiro? Dá essa impressão que o tio Rick fez isso. Então eu acabei me decepcionando um pouco com essa continuação do Percy Jackson. E daí eu comecei, gente, Um Caminho para a Liberdade, que é uma leitura coletiva que eu estou fazendo lá no meu Instagram. Então, se vocês querem participar, vai ter uma discussão desse livro no dia 1º de junho em uma live lá no meu Instagram. Acontece tudo por lá. Tem um canal lá no meu Instagram mesmo que eu compartilho áudios e várias coisas sobre o livro. E, gente, eu cheguei no capítulo 7
e já deu para conhecer o impacto que vai ser essa leitura. Aqui nós temos bibliotecárias itinerantes, elas andam a cavalo em lugares montanhosos, em lugares de difícil acesso para famílias do interior do Kentucky. E esse projeto realmente existiu na época da Grande Depressão lá dos Estados Unidos. Então é baseado numa história real. E nós temos 5 mulheres como protagonistas aqui. Agora no começo da história, tá falando mais sobre a Alice e a Marjorie. E elas foram 2 personagens assim bem interessantes. A personagem principal parece ser a Alice. Ela é uma mulher da Inglaterra, ela é britânica e se casou ali com um americano, então ela veio morar ali nessa cidadezinha e as coisas é bem diferente do que ela imaginava, principalmente o casamento dela tá sendo algo muito diferente do que ela sempre esperou, sempre sonhou, indo ali viver na América e tal. Então é uma realidade diferente do que ela esperava. E entrando nessa biblioteca, ela fazendo isso acaba sendo algo que acaba motivando mais o propósito de vida dela, assim, acaba dando um up ali na vida que ela tem. E é muito legal que esse livro ele vai mostrar, né, também a importância dos livros, né, do acesso aos livros, o quanto isso é importante. E é uma discussão muito atual isso daqui. O acesso à informação, o acesso à cultura, o acesso à arte, o quanto isso transforma a vida de crianças e adultos, a vida de famílias que poderiam não ter esse acesso. Então é muito interessante ver o quanto os livros transformam a vida das pessoas e o quanto o trabalho dessas mulheres vão ser importantes aqui na vida de muitas famílias. E além de nós acompanharmos ali a história pessoal de cada uma dessas personagens, vai ser muito interessante. É aquela história também de cidadezinha pequena, que eu acho que vai ter alguns embates ali também políticos. Eu acho que vai ter muitas questões também em relação ao machismo, em relação a como as mulheres devem se portar em um casamento, em um emprego, ali na sociedade. Nessa época aí que não faz tanto tempo, nos anos 30. Então acho que vai trazer muitas discussões interessantes. Eu acho que vai ser um livro emocionante também. Eu tô sentindo isso, que vai ser um livro emocionante, e eu tava precisando de um livro assim. Então vai ser ótima essa leitura coletiva. Provavelmente no próximo vlog eu conto pra vocês da conclusão dessa leitura, vai ficar pro próximo. E agora, gente, a minha leitura atual tá sendo Guild. Gente, eu comecei a ler esse livro. Quando eu li o primeiro capítulo dele, gente, eu pensei assim, ó, o que eu tô fazendo aqui? Quem que teve a ideia de eu ler esse livro? Gente, juro, eu me assustei muito quando eu li o primeiro capítulo desse livro. Eu já imaginava que ele fosse polêmico, mas daí eu comecei a ler o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o terceiro, o quarto, o quinto capítulo, e eu fiquei, não. Como que eu tive a ideia de ler esse livro? Esse livro não tem nada a ver comigo, gente. Ele é uma fantasia, dark romance. Assim, não tem nada a ver com as fantasias que eu gosto, assim. Então ele tá sendo bem diferente. Mas eu já saquei algumas jogadas que a história vai trazer. Eu acho que eu já saquei qual que vai ser o propósito dessa série. Então isso me motivou a continuar a ler o livro e não abandonar ele. Porque se fosse assim, ó, em primeiro momento, o livro não combina muito comigo, eu até poderia abandonar ele. Mas eu já imaginando o que vai ter mais pra frente, porque é uma série de 5 livros, como que vai ser o desenvolvimento da personagem, até me motiva a continuar. E eu vou dar uma chance, eu vou ler até o final do livro. Eu cheguei na metade dele. E assim, ele é um livro baseado na história do rei Midas, que é aquele rei que onde tudo ele toca se transforma em ouro. Então nós temos esse rei aqui, e a protagonista do livro é uma prisioneira dele. Na verdade, ele salvou a vida dela quando ela era jovem. Ela teve uma vida muito sofrida, ela conta aqui um pouco sobre o passado dela e ela é muito grata por ele ter salvo a vida dela. E ela aceita o fato dela ser uma prisioneira porque para ela seria a melhor vida que ela poderia ter. Se ela não fosse ali prisioneira desse rei, ela teria até morrido, teria tido uma vida muito pior e tal. Então por isso que ela é muito grata por isso. E a jaula que ela vive não é essa aqui da capa, não é uma jaulazinha pequena. São vários cômodos
ali do castelo do rei, que ela tem acesso a esses cômodos, mas todos eles terminam ali numa grade, né, numa jaula. Então é uma grande jaula e ela vive no luxo, ela tem tudo que ela quer, ela come de tudo que ela quer. Ela não é maltratada pelo rei. Pelo contrário, gente, ele gosta muito dela e ela é muito apaixonada por ele. Eles se amam, gente. Então é meio que um negócio assim, ó, de síndrome de Estocolmo, que acontece aqui nesse livro. E também tem o fato de ela meio que ser uma escrava sexual dele. E ele também ter muitas mulheres ali ao seu dispor, como se fosse um harém, né, do rei. Ó, a Panda quer aparecer aqui no vídeo. Quer aparecer, Panda? Vocês viram? Não sei se deu pra escutar as patinhas dela vindo. Então, o primeiro capítulo, gente, já começa ali com uma cena mais 18 ali, tipo, do harém ali, do rei, sabe? Então, isso choca bastante. Então, gente, se for ver, é uma relação tóxica, é um relacionamento estranho, é por isso que é um dark romance e por isso que o livro é muito polêmico. Então, essas são as polêmicas do livro. É toda essa sinopse aí que eu dei pra vocês que fazem eu não gostar do livro. Porém, gente, dá pra entender que a partir do momento que ela abrir os olhos, igual diz aqui no título, é uma gaiola de ouro, mas mesmo assim é uma prisão. Quando ela abrir os olhos para isso e abrir a sua mente política também a respeito dos reinos aqui desse local, eu acho que as coisas vão mudar. Até porque são reinos onde pessoas têm poderes mágicos, então não é só o rei Midas que tem esse poder aí de tudo que ele toca é ouro. Outros reis, a realeza ali tem poderes. Ela também tem uma coisinha diferente. Outro detalhe muito importante que eu esqueci de contar, gente. Ela é de ouro, porque o rei Midas deu o seu toque de ouro nela e ela tem a pele toda de ouro. Então ela acaba sendo uma mulher muito desejada ali do reino, assim, por ela ser muito diferente, por ela ter essa beleza diferente. Esse é um detalhe bem importante. Então ela tem, assim, alguns aspectos diferentes que eu acho que vai ser interessante ver o desenvolvimento dessa personagem aí ao longo da série. É uma série de 5 livros. Eu acho que era para ser uma trilogia, mas a autora resolveu escrever mais 2 livros. E eu acho que a Astral Cultural aí tá trazendo os livros sem a gente esperar muito tempo, né? Já tem até o 3º e logo deve vir o 4º e o 5º. E todo mundo que eu pergunto a opinião sobre esse livro fala que o final dele é muito bom e que os próximos livros só vai melhorando. Que realmente é muito estranho no começo da história. Você pensa, né, que o livro é muito polêmico e tal, mas realmente fica muito melhor nos próximos o desenvolvimento da personagem. Então é essa a esperança que eu tenho, porque eu já imagino mais ou menos como que vai ser, assim, essas reviravoltas. Então isso que me deixa animada a talvez dar uma chance para essa série. Até porque eu vejo que muitas pessoas gostam dessa série. Na verdade, as pessoas que gostam dessa série é as que continuaram. Quem diz que não gostou do livro, às vezes até abandonou ou leu só o primeiro livro. Então, eu acho que vale a pena eu dar uma chance pra ele, gente. Eu tava muito em dúvida, sabe? Se eu abandonava o livro e pensasse, não tem nada a ver comigo. Mas o livro é curtinho, vou dar uma chance, gente. Vou ler até o final e conto pra vocês aí se o final realmente vale a pena, se realmente atende às expectativas que eu estou imaginando pro futuro da série. Porque é uma série muito longa, né? Tem que ver se vale a pena aí o nosso investimento de tempo para ler uma série longa. Ainda bem que os livros não são grandes. O que vocês acham? Já vão fazendo suas apostas aí antes de eu terminar o livro. Gente, estou aqui, ó, preparando para fazer um cafezinho. Que eu vou fazer a live, uma live de tarde agora. Acho que vou ter que deixar a câmera mais para cima. Talvez estava escutando o barulho da chaleira, mas eu queria conversar com vocês sobre 2 coisas meio aleatórias, mas tem a ver com livros, que são adaptações de livros. Eu terminei de assistir os Bridgertons, a 3ª temporada, saiu a parte 1 da 3ª temporada. Eu nunca li os livros, mas eu me interessei em assistir a série e fiquei extremamente apaixonada quando saiu a 1ª temporada. A 2ª temporada, gente, é a minha favorita. Eu sou doida pela 2ª temporada. E agora eu assisti a 3ª, que é com o Colin Bridgerton e a Penélope. E esse casal tem muita química também. Eu gostei bastante da história deles, mas eu fiquei muito interessada na história da Francesca,
Também eu acho que vai ser muito legal quando tiver a temporada dela. Só que, gente, a segunda temporada continua sendo a minha temporada favorita. Eu ainda gosto muito do segundo casal. Eu acho a química deles de milhões. Os atores são incríveis. E, então, por enquanto, a segunda temporada ainda é minha favorita. Mas eu gostei bastante de acompanhar essa terceira temporada. Tô bem ansiosa aí pra próxima parte. A água ainda não esquentou do café. Eu espero que o barulho da chaleira não esteja atrapalhando. Mas eu quero contar pra vocês também que eu assisti a adaptação de Outsider, que foi aquele livro do Stephen King que eu li no começo do ano. E agora entrou de volta no catálogo do Max agora, né? Que antes era HBO. E eu consegui assistir, que foi só a primeira temporada, ia ter continuação, mas eles cancelaram as próximas temporadas. Então essa primeira temporada adaptou bem certinho a história de Outsider. Teve algumas mudanças que eu não sei se ficou muito boas, mas eu gostei muito mais do livro do que da série. A série eu achei bem cansativa de ver alguns momentos e tem muitas cenas que eu senti muito mais medo lendo o livro, gente. Principalmente aquelas cenas dos pesadelos. Eu lembro que eu contei pra vocês que até eu cheguei a ter um pesadelo com o monstro do livro. Então eu acho que a série não conseguiu captar muito essa sensação de medo que dava pra sentir lendo os livros. Até a série não mostrava tanto o monstro ali, o El Cuco. E não sei, eu senti que o livro funciona muito melhor como terror do que a série. Eu acho que a série ficou assim bem fraca, acho que até por isso que eles acabaram cancelando. E precisamos falar também, gente, do trailer de É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. Gente, é um dos livros mais emocionantes da Colleen Hoover, é o meu favorito da Colleen Hoover. E o trailer saiu com uma das músicas mais emocionantes da Taylor Swift, My Tears Ricochet de Folklore, que é um álbum maravilhoso. Essa música é incrível, combina muito com a história do livro, do filme. E assim, eu simplesmente chorei, gente, assistindo o trailer. Não tinha como não chorar, porque foi uma combinação assim, de duas coisas emocionantes. As cenas entregam bastante coisa da história, mas assim, dá pra ver que vai ser muito emocionante o filme. Os atores são incríveis. Eu acho que vai entregar uma boa adaptação. Claro que vai ter algumas mudanças, eu acho, não vai ser exatamente igual ao livro, mas eu acho que vão ser mudanças muito boas. Eu acho que vai ser um filme muito bom, gente. Eu já chorei assistindo o trailer. Esse trailer ficou assim, muito emocionante. E ainda mais com a música da Taylor Swift, sério, gente. Toda vez que eu vejo esse trailer de novo, eu acho muito emocionante. Então, tô bem ansiosa por essa adaptação. Eu acho que vai chegar ali em agosto. Eles adiaram bastante tempo, né, essa adaptação, e agora venho aí. Eu terminei o meu café e agora vou fazer live. Mas eu vou sentar primeiro e contar pra vocês sobre o livro Guild, que eu terminei ontem. Gente, vamos falar sobre Guild. Gente, vocês não vão acreditar, mas eu terminei o livro gostando dele. Eu pensei que eu não ia gostar do livro, mas eu tinha expectativas que ele fosse melhor, que ele poderia ter uma história diferente ali do que ele apresentava no começo, e realmente tinha, gente. Uma história totalmente diferente, escondida aqui no universo de Guild. Digamos que o livro dá uma baita reviravolta na construção de universo. Existem histórias aqui dos reinos aqui do lugar que não é mencionada assim em nenhuma parte assim no começo do livro. Então parece que a autora tira do nada assim esse elemento surpresa. Então só chegando pro final do livro para você descobrir qual que é o elemento surpresa desse universo de Guild, e era algo que eu não esperava, gente. Eu cheguei nisso, colocou aquela palavrinha ali, ó, que mudou tudo. Eu fiquei chocada porque eu não esperava que o livro fosse para esse caminho. Foi algo que não estava nas minhas teorias. Lembro que eu falei pra vocês que eu tinha várias teorias do que poderia acontecer. E esse elementozinho não estava nas minhas teorias, me pegou totalmente de surpresa. Depois teve algumas outras revelaçõezinhas ali que eu não esperava também. E agora dá pra ter uma noção, o caminho que essa história vai seguir pros próximos livros. Por isso que o pessoal que lê essa série fala que os outros livros são muito melhores do que esse primeiro. E agora eu fiquei muito curiosa para ler os próximos, gente, porque assim, ó, fiquei chocada com essa reviravolta na história. É realmente um elemento surpresa. A autora, assim, mostra esse elemento
do nada, não tem nenhuma dicasinha no começo da história, mas depois você entende como que isso vai se complementar nesse universo que ela criou. E foi uma surpresa boa pra mim. Eu entendo porque que algumas pessoas podem não gostar, mas pra mim acabou sendo uma surpresa boa, foi uma surpresa que me deixou interessada em ler os próximos livros. A única ressalva também é que no final tem uma cena pesadíssima, gente, com muitos gatilhos de abuso sexual, uma cena muito explícita, muito pesada de estupro. E o pior é que nem dá muito pra pular essa parte. Eu tava querendo pular essa parte porque eu tava achando muito pesada, mas chegando ali no final acontece uma coisa importante, sabe, nessa cena. Então, nem dá muito pra você pular, sabe, essa parte. Foi a única ressalva ali que eu tenho pro final, que eu achei muito pesado essa cena. Mas, tirando isso, eu adorei as surpresas do final do livro. E, gente, que baita reviravolta na minha leitura também. Porque eu pensei que eu não ia gostar do livro. Ele acaba sendo muito diferente ali do começo da história, a reviravolta que tem. Acaba te deixando curiosa para ler os próximos livros, talvez seja uma jogada aí da autora, mas no geral foi um livro 3 estrelas, né, porque tem muitas coisas ainda que não me agradam. A escrita da autora eu acho que é um pouco enrolada nesse primeiro livro, eu acho que tem muitas cenas extensas que não precisavam ser tão extensas, ela poderia ter colocado outras coisas. É um livro, assim, meio enrolado, se você for ver aqui esse primeiro, para as coisas que vão acontecer ali no final. Mas, gente, 3 estrelas é uma nota boa, acima da média, e fiquei curiosa para ler os próximos livros, sim. Vou dar uma chance para a série Guild, é uma série muito grande, e eu espero que os próximos livros surpreendam bastante. Eu sei que muitas pessoas vão me pedir spoiler do que é essa reviravolta na história, já me pediram lá na live. Só que eu não sabia disso, eu não tinha pegado nenhum spoiler do livro, acho que eu não tinha visto resenhas concretas do livro também. Só tinha ouvido algumas pessoas falando que não tinham gostado, outras pessoas falando que era bem polêmico, outras pessoas falando que o final só que era bom, que daí tinha que ler os próximos livros, que ficava muito bom. Umas opiniões mais assim, não opiniões assim muito concretas da história em si, do que você encontrava no livro. Então, eu não peguei spoiler desse elemento surpresa, e eu acho que foi o que fez ser uma surpresa boa. Porque se eu soubesse disso desde o começo, às vezes ia ficar a história toda esperando para que chegasse nessa parte, ficando, mas quando que tal, não. Eu acho que talvez estragaria minha leitura. Então, eu recomendo vocês a não irem atrás de spoiler desse livro, porque vai ser muito melhor vocês lerem ele sem spoiler. E é isso, gente. Esse vlog aí eu acho que vai ficar bem grande. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa maratona de ler livros curtos. Eu pretendo fazer ela aí de vez em quando eu ver que eu tenho vários livros para ler naquele meu cestinho. Inclusive, gente, não vou poder atualizar o cestinho para vocês nesse vlog, que eu tava atualizando todo mês o cestinho. Não vou poder porque eu não estou em casa, amanhã estarei voltando para Santa Maria. Eu acabei ficando uma semana a mais aqui, porque tinham suspendido as atividades por 15 dias. Eu pensei que iam suspender por mais tempo, porque ainda tá muito trágico a situação ali do Rio Grande do Sul. Tem muitos alunos que não vão poder retornar às aulas lá na universidade, e mesmo assim eles vão retomar as atividades nessa segunda-feira. Não sei como vai ser, só sei que vai dar um monte de rolo aí, mas eu vou voltar a trabalhar a segunda e vou voltar então para Santa Maria amanhã no domingo. E não vou poder atualizar o cestinho de leituras para vocês, mas vocês podem ver que eu consegui, eu acho que diminuir bastante ali o cestinho, só que eu não sei também quantos livros me esperam no correio, porque eu fiquei o mês todo sem ir na caixa postal. Não sei se chegaram todos os livros que eu tava esperando por conta, né, das estradas. Eu acho que os Correios devem estar dando uma atrasada também, porque eles estavam recebendo doações. Não sei se eu recebi todos os livros que eu tenho para receber, mas se chegou todos os livros, tem bastante coisa lá no Correio para eu pegar. Então, aguardem aí o próximo vlog.
E como eu falei pra vocês, quando eu juntar, assim, uma quantidade boa de livros curtos para eu ler, daí eu faço essa maratona de novo aí de ler livros curtos no começo de algum mês, que eu achei bem legal, dá para desencalhar aí bastante livro porque eles são mais rápidos. Falta ainda ler esse daqui, ó, A Tempestade que Criamos. Só que como esse vlog ficou muito longo, eu vou deixar esse daqui pro próximo vlog, que vai ser o vlog da minha TBR. Vocês lembram da TBR que eu fiz com os livros do continente asiático? Então, o próximo vlog vai ser lendo esses livros do continente asiático e esse daqui tava nessa TBR, então por isso que eu acho que ele encaixa no próximo vlog. Então, gente, num total eu acabei lendo 5 livros em o quê? 17 dias. 5 livros curtos, né? Porque eu ainda li Os Lobos Dourados e também comecei a ler Um Caminho para a Liberdade, que não encaixava ali nos livros curtos. Mas eu acho que foi uma boa meta aí, consegui ler bastante coisa. Vou deixar o link de todos os livros na caixa de descrição, vocês comprando com o link do canal acabam me ajudando bastante. Muito obrigada a quem usa os links da Amazon, agora teve promoção da Book Friday, se você usou o meu link, muito obrigada. E aqui do lado eu vou deixar uma playlist com outros vlogs de leitura, caso você tenha perdido algum, faz uma maratona aí de todos os vlogs. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!